Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte e esse é o programa Palavra Ética. Eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui da TV comunitária. Esse programa pode ser assistido pelo canal 6, pela NET, e canal 13 na Oi. E também pela internet, ao vivo, tvcbh.com.br, e posteriormente ele está disponível também na internet. Hoje aqui nós estamos aqui no estúdio com o doutor Júlio Gomes de Souza. Bem-vindo, doutor Júlio. Obrigado. Como eu estava contando aqui para o doutor Júlio, nosso programa, especialmente o meu, né, que também o Frei Gilvander e a Maria Caiafa também tem o programa Palavra Ética, sempre focamos na educação para os direitos humanos. E convidamos hoje o doutor Júlio para pensar um pouco sobre a felicidade. E estava dizendo para ele que a felicidade, ela não é um direito expressamente reconhecido aí na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas quando nós pensamos em dignidade da pessoa humana, no direito ao bem-estar, à paz, nós não podemos prescindir da felicidade, não é, doutor Júlio? Com certeza. A felicidade é uma coisa assim, a gente nasce com ela e a gente perde durante o transcorrer da vida, né? Você pode ver que, fala psicanaliticamente, né, no inconsciente coletivo, você não é programado para ser feliz, né? Os próprios meios de comunicação comuns, né, como jornais, eles não te dão um subsídio, né, para que você seja feliz. Mas nós queremos ser felizes, né, doutor Júlio? Desculpa que eu já te julguei na fogueira, sem te deixar apresentar. Então vamos voltar. É importante que o doutor Júlio, ele se apresente aqui para nós. E realmente eu só instiguei, realmente nós vamos falar sobre felicidade e já começa a ficar fascinado quando o doutor Júlio começa a falar, porque realmente nós nos tornamos pessoas tristes, preocupadas, estressadas, né? Mas quem é você e como que você chegou nesse estudo, na psicanálise? Minha primeira formação acadêmica é biologia. Sim. Me formei em biologia em 83 pela PUC, aí tive a oportunidade para a própria PUC fazer odonto, né? Fiz odontologia, formei em 86. Aí em 96 eu tive a oportunidade de me formar em implantodontia, né? Eu sou implantodontista, meu carro-chefe da odontologia é implantodontia. Mas só que eu sempre achei muito curioso a mente humana, né? Eu já reparava que aquelas pessoas que são aficionadas com doenças, elas vivem doentes. Aquelas pessoas que são aficionadas com dívidas, vivem endividadas. As pessoas que são aficionadas com problemas políticos, vivem envolvendo com problemas de cunho político. Às vezes não político necessariamente, mas um problema ideológico. Então eu falei assim, esse negócio é estranho, né? Aí primeiro eu fiz hipnose. No meu primeiro curso de hipnose, eu formei em 2003. Aí continuei curioso com isso, não me satisfez. Aí eu fiz psicanálise pela MAP. Aí eu me formei em 2010. A MAP é Associação Mineira de Psicanálise. Sim. Aí resolvi repetir o curso de hipnose, fiz de novo no Instituto Brasileiro de Hipnose Clínica e me formei também em 2010. Em 2010, novamente, eu me formei no segundo curso de hipnose. E a gente desenvolve um trabalho de programação mesmo. Muitas vezes, quando as pessoas vão nas minhas palestras, perguntam assim, isso aí é lavagem cerebral? Eu falei assim, a mesma lavagem cerebral negativa que você recebeu, nós fazemos aqui uma positiva, entendeu? E como eu comecei a falar para você no início do programa, então uma criança, pega uma criança, ela é totalmente feliz, né? Aí você começa a ser criada num meio, esse meio começa a te dar valores, em função desses valores, às vezes você não alcança aquilo que o meio espera de você, aí começa a nascer a infelicidade, aí você quer ter o carro, aí você vai crescendo, aí você quer ter o carro do outro, a profissão do outro, o cabelo do outro, o corpo do outro, e por aí vai. Aí você se aprende a ser infeliz. Você larga o seu estado natural de ser para você ser infeliz, né? É o desejo? O desejo é uma coisa que se você trabalhar, ele vai te deixar feliz, né? Mas só que as pessoas não sabem trabalhar o desejo. Então elas vão se tornando infelizes, vão se deixando levar por essa massificação, né? Por exemplo, hoje só se fala em corrupção, né? Aí eu vou te fazer, só para você entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Tá bom, só se fala em corrupção. Mas quantas pessoas que falam em corrupção bateria o carro, né? Manobrando o carro no estacionamento? Só ela, ninguém mais no estacionamento. Essa pessoa bate na BMW. Quantas dessas pessoas que falam em corrupção deixariam um cartãozinho falando, bati no seu carro, me procura que eu estou a fim de ressarcir o prejuízo?
né? Sim, mas então eu estou te falando o seguinte, então assim, nessa massificação, a pessoa entra, hoje é corrupção, Petrobras, ótimo, beleza, vamos falar, tem que falar mesmo. Mas e você? O problema que eu falo é o seguinte, e você? O primeiro ser do universo é você. sim. Então você tem que estar bem, você tem que estar equilibrado, você tem que estar ciente da sua condição de vencer, da sua condição de estipular as coisas. A própria física quântica mostra isso muito bem. Desde Niels Bohr, que é um dos fundadores da física quântica, ele fala uma coisa assim arrasadora. Determinadas partículas nem existiriam se não fossem em função do observador. Então olha o poder que você tem de manipular essa realidade. Mas, no entanto, não. As pessoas entram na onda, não se policiam, estão naquela onda, por exemplo, corrupção, mas a própria pessoa é uma corrupta, né? Então o que ela vai atrair para ela? Corrupção, infelicidade, né? Ao invés de você focar naquilo que você quer. O que você quer? Você quer um país honesto, um país sério? Então foca nisso. Sim. Entendeu? Doutor, eu como sou constitucionalista, né, e minha área é o direito, cada um de nós somos deformados de acordo com as janelas, né, também. Então, a gente vê que realmente a física quântica está nos mostrando isso. Mas, da perspectiva jurídica, o que nós vemos é uma responsabilidade do Estado também de gerir determinados aspectos que vão dar bem-estar para as pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, os meios de comunicação hoje controlados por grandes conglomerados econômicos, por família. E o que eu vejo, por exemplo, assim, como que é desagradável ligar a televisão e ela só falar de corrupção. Então, também eu acho que é uma hipertrofia pelos meios de comunicação. Não é que eu queira falar de corrupção, mas também eu sou bombardeada só com aquilo. Então, eu você acho... é programada. É exatamente o que o senhor está dizendo, programada. Eu acho assim, e como que vocês, né, psicanalistas, e especificamente no seu caso com a hipnose, a autoprogramação, como que eu vou sobreviver nesse maremoto de energias negativas? Quando você vai no self-service, você escolhe a sua comida? Sim. No seu dia a dia, por que você não escolhe as suas notícias? É isso que eu tenho feito, mas assim, também não, é difícil. Não, estou falando isso para você que eu estou falando assim, de forma geral. De um modo né? geral. De um modo geral. Normalmente, por exemplo, você não tem um jornal na televisão aberta que você possa assistir e que sejam notícias boas. Nenhum. Então, são só pessoas que são atropeladas, mortas, corrupção, estupro, enfim. Mas nós não temos como nos isolar no mundo. Eu, por exemplo, sou uma servidora pública, eu sou uma professora, eu tenho que me manter neste mundo para também até ser educadora. Sim. Então, é uma dificuldade. É uma dificuldade, mas a gente tem opções, né? A gente tem a opção daquilo que eu comecei a falar inicialmente, tem a opção do foco. Sim. Né? Uma coisa interessante, por exemplo, eu não preciso, por exemplo, é uma coisa meio dramática quando eu falo isso, mas é muito interessante. Aconteceu uma tragédia, vamos pôr assim... Vamos pôr um lugar hipotético para a gente nem entrar, né? Aconteceu uma tragédia lá no País das Maravilhas. Vamos brincar assim, né? Morreu 5.000 pessoas. Tá, eu já sei que aconteceu essa tragédia. O que eu posso fazer por essas pessoas? Mandar vibração positiva para quem ficou, para os parentes, porque quem já foi. Então, mandar vibração positiva. Se eu puder mandar roupa, vou mandar roupa boa. Se eu puder mandar comida, vou mandar comida. Pá. Agora, eu não preciso jantar, eu não preciso levantar de manhã, ligar a televisão e alimentar disso. Eu não preciso na hora do almoço me alimentar com isso. Eu não preciso na hora do café da tarde me alimentar com isso. Nem na hora da janta, nem antes de dormir. Entendeu? Eu já sei, me informei do fato e acabou. Eu não preciso entrar no fato, porque eu não vou fazer nada. As pessoas, o pior de tudo é que as pessoas entram no fato e não fazem nada. Se tem uma campanha para mandar roupa, manda mulambo. Entendeu? Então a pessoa, além de entrar no... Então, e eu falo o seguinte, sempre quando alguém fala comigo, eu vou dar não sei o que para não sei quem. Você usaria o que você vai dar? Não, então não dá não. Não usaria porque você... Às vezes a pessoa fala, não usaria porque já está batido, já usei demais, mas a roupa está perfeita, bacana. Né? Mas assim, eu não usaria não porque está rasgado. Então por que você vai dar para alguém? Então, tudo mais o que eu queria dizer é o seguinte, não intoxicar com essa notícia, entendeu? A gente pode e deve ser informado e pronto. Ali você já tem que tomar providências, no meu caso que trabalho com energias, né, providências energéticas para auxiliar aquilo ali com pensamento positivo, com boas energias, com oração, depende da crença da pessoa, entendeu? Dessa maneira, ou com bens materiais, enviando uma cesta básica, enviando roupa,
Se você tiver uma formação, por exemplo, uma formação na área médica e paramédica, vai lá, tenta ajudar, aí tudo bem, entendeu? Mas acho que as pessoas, por exemplo, o que a gente vê, o super. Ah, o super só tem desgraça. Não. Já leu o super todo? Tem arte, tem cultura, tem futebol, tem tudo. Mas a pessoas pessoa compram pela capa. Não, se você viu pela capa, a gente como psicanalista analisa a capa do super. Ela tem na capa os instintos Três elementos. os três elementos do... É o esporte, o esporte, o sexo e a violência. E a violência. Né? Aí vende, aí a pessoa fixa naquilo. Mas lê tudo, tem cultura, fala da arte, fala do cinema, fala dos teatros que tem aqui, fala de feira, fala de cultura, fala de tanta coisa, mas a pessoa foca naquilo. Sim. Então vai depender do foco. É igual aquele que eu comecei a falar para você, vai depender do que você está no self-service, né? No self-service você não escolhe a comida, você que eu falo assim de uma forma geral, as pessoas não escolhem a comida, então quando eu tenho uma notícia eu escolho até onde eu quero ir, né? Se tem algum parente, alguma pessoa envolvida naquilo ali, vão saber mais. Mas se não tem, eu já sei o que aconteceu, o que eu posso fazer para ajudar? Se objetivamente não pode fazer, também não ficar martirizando mais ainda. De forma alguma. Doutor, e a hipnose? Como... Às vezes eu gostaria antes de propor uma questão que me intriga muito. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa ou que tem um sofrimento mental, por exemplo, a esquizofrenia. Então a pessoa perde totalmente a noção de realidade, se é que nós temos acesso à realidade, com a doença. Então, muitas vezes, dentro das nossas inquietações, também, muitas vezes eu penso, será que eu estou interpretando, porque tudo nós interpretamos, corretamente? Às vezes você não se sentir seguro, também o tamanho da confiança que nós depositamos na nossa mente, da nossa conexão com a realidade, e qualquer probleminha mental ou de raciocínio que nós tivermos, ele pode me dar uma visão totalmente deturpada da realidade? Com certeza. Mas, assim, pelos estudos básicos de psicopatologia, eu já posso falar que nem eu, nem você, nem a Kelly temos nenhum problema de psicose, né? Porque geralmente ela se manifesta em torno de 30 a 33 anos, com o primeiro surto, mas a pessoa sempre carrega uma história de anormalidade. Mas e o Alzheimer, né? Por exemplo? Quer dizer, a pessoa começa a não reconhecer mais o filho, não reconhece mais o marido. Aí já é uma patologia degenerativa, né? Sim. Essa pessoa, então, acho que não se enquadra no que a gente está abordando no momento, né? É uma pessoa que realmente a gente não pode confiar na avaliação dessa pessoa, né? Mas eu acho que o mais interessante disso tudo é o seguinte, cada um tem uma realidade. Não existe, como você falou muito corretamente, não existe uma realidade. Sim. Existe a sua, a minha, a do fulano e do ciclano. A percepção que nós temos do real, né? Porque a realidade é uma interpretação que eu faço do real. Sim. E o real é duro, o real dói muito. Às vezes a gente fala assim, nós não temos acesso à realidade. Mas o real nos faz sofrer. Eu costumo brincar que nem sempre o meu quadrado é tão quadrado quanto o seu. Sim. Não sei, né? Então a realidade realmente ela é uma coisa muito subjetiva. Mas o que acontece diante disso? Acontece que a nossa proposta, por exemplo, com o trabalho de autoprogramação, é pegar a sua realidade e trabalhar a sua realidade. Aliás, todo trabalho do psicoterapeuta é essa. Eu não posso te trazer para a minha realidade, eu tenho que adequar você à sua realidade, né? Então, o que a gente faz? A gente pega a sua percepção e tenta transformar isso, mesmo com um determinado tipo de condicionamento, um determinado tipo de visão. E o que a hipnose faz? Muita coisa que nos trava é de questão de traumas, de questão de as nossas limitações foram aprendidas, muitas vezes pelas pessoas que a gente mais ama, né? Que são os pais, né? Às vezes são os pais que mais nos limitam, né? Você não faz isso não, você não conseguiu, menino, você não estudou, você é burro, e aí por aí vai. Então o que acontece? Com a hipnose, com a autoprogramação, com as técnicas, você vai desprogramando isso de uma forma muito light, um pouco diferente da psicanálise, porque a psicanálise tem como base você reviver o fato, aquele negócio todo. Não, com a hipnose você vai... É como ontem eu expliquei isso para uma cliente minha na hora que eu estava indo embora do meu consultório de psicanálise. Eu falei para ela o seguinte, se você tem um lixo na sua casa e o lixo começa a feder, você vai abrir o lixo para ver o que está fedendo ou você fecha a boca do lixo e joga ele todo fora? Fechar e jogar a hipnose faz isso. Ela pega o lixo todo e joga fora, independente do que... Entendeu? Então é um trabalho muito legal. Sempre quando eu dou aula de hipnose, eu dou aula em 3 instituições, eu dou na MAP, na Minha Esperança e na IMIP, né? Eu sempre começo a falar uma pesquisa do Alfred Barrios, que ele fala que você, para ter 37% de melhora com a psicanálise, você precisa de 11 anos. Para você ter 53% de melhora com a psicologia cognitiva, você precisa de 6 meses. E para você ter 93% de melhora
Com a hipnose você precisa de 4 sessões. Que beleza. Nós terminamos com essa fala o primeiro bloco. Nós estamos aqui nos estúdios com o Dr. Júlio Gomes de Souza. Ele é psicanalista, é odontólogo, é um estudioso. A gente vê que ele estudou desde a biologia, a odontologia, implantologia, implantodontia, isso. E também, mas hoje ele é nosso convidado aqui para falar de hipnose e principalmente de felicidade. Às vésperas aí do final de ano, a gente vê tantas pessoas angustiadas, né? Fechando um ciclo e abrindo outro. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos. No segundo bloco, o Dr. Júlio vai mostrar, inclusive, os livros que ele está nos trazendo, vai falar um pouco mais sobre toda essa angústia humana e as possibilidades de felicidade. Nós voltamos daqui a pouquinho. Derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Então, nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje e hoje o nosso tema é felicidade. E para nos ajudar a pensar sobre felicidade como um direito, apesar de expressamente não estar na Constituição Federal e nas declarações, como a Declaração Internacional de Direitos Humanos, a felicidade é um direito humano e quem reforça esse argumento é o nosso convidado, Dr. Júlio, no primeiro bloco. Ele já falou de técnicas, da inquietação que ele tem com relação à mente humana, de como nós nos programamos para a infelicidade, e aí tem que reprogramar para a felicidade. Sim. E o Dr. Júlio, então, falou também sobre a hipnoterapia, que é um método que ele trabalha também para ajudar as pessoas. Dr. Júlio, antes de você falar sobre os seus livros, qual é o público que mais te procura hoje como profissional aí da hipnose e da psicanálise? São pessoas que, quando chegam no momento da vida, muitas vezes têm um vazio. Mas o que eu fiz, o que eu vou fazer? Onde eu estou, onde eu vou? Como diz o mineiro, onde eu estou, onde eu vou. Né? Mais ou menos por aí. E eu tenho uma especialidade muito legal também, que às vezes as pessoas, elas... Porque o ter... Nós estamos falando de direito, né, direitos humanos, e o ter dinheiro é um direito humano. Sim. Né? Então, muitas pessoas lutam a vida inteira e sempre estão devendo cartão de crédito, sempre estão no cheque especial, quer comprar por exemplo, quer comprar um carro X, mas tem que comprar um mais baratinho porque o dinheiro não deu, sempre assim, né? Então, esse tipo de pessoa também me procura porque isso também é uma programação. E a gente refaz essa programação, né? Eu já tenho resultados muito interessantes, com pessoas muito interessantes. Esse me autorizou a falar, né? O dono da franquia da Nação Verde de Guarapari foi um cliente meu e conseguiu, parte do que ele conseguiu foi com tratamento. A gente não pode também dizer que foi tudo com tratamento, mas grande parte foi com tratamento. Então a gente reverte essa programação, porque muitas vezes a gente tem uma programação errada do dinheiro, né? Mas não vamos falar do dinheiro só, não. Muitas vezes a gente tem uma programação errada totalmente até da felicidade, como é o tema do programa. Muitas vezes você tem a pessoa, parar de falar você. Porque fica parecendo que eu estou no banco dos réus aqui. Muitas vezes a pessoa tem uma programação de não aceitar a felicidade porque não se acha merecedora. Então a base disso tudo, tem uma coisa, um teste que eu faço muitas vezes, que é o seguinte: vai para frente do espelho, se olha, bem nos olhos e fala assim: eu me aceito, eu me aprovo, eu me admiro, eu me amo. Tenta fazer 5 minutos. Não é para se convencer, não. É um teste. A maioria das pessoas não consegue, baixa os olhos. A maioria das pessoas falam isso. A maioria das pessoas fala isso. Então o que acontece?
Isso aí já é um sinal de baixa autoestima, né? A gente tem que se amar, né? Como a primeira coisa do universo, o próprio Jesus ensinou isso, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque se eu não me amo, é impossível amar o Se outro. você não tem para dar, você vai dar o quê? Né? Então você tem que se amar, você tem que se curtir, se achar, entendeu? Aí a vida flui. Dessa maneira a vida flui. Nós vamos falar isso, nós falamos isso, né, na palestra que nós demos sobre Programando 2015, né? Então a coisa acontece dessa maneira. A primeira coisa, assim, você se aceitar, você se amar, aí a vida começa a fluir. As coisas começam a dar certo, aí você começa a quebrar barreira com dinheiro, barreira com relacionamentos. Quantas pessoas você já ouviu falar que falam assim, não nasci para ser feliz no relacionamento. Isso é uma programação. E a pessoa literalmente não é feliz no relacionamento. Outro dia eu sou uma piada, alguém disse assim, toda tampa acha sua panela, mas meu azar é que eu nasci frigideira. Tem essas coisas, né? A frigideira aí? Ninguém nasceu frigideira, então... Claro que não. Eu fico pensando assim, independente de crença religiosa, vamos imaginar um Deus. Acho que a maioria de nós imagina que exista um Deus, né? Imagina esse Deus, né, sentado no trono falando assim, vou fazer o homem para sofrer, ser endividado, doente, não ter uma companheira ou um companheiro idôneo. Claro que não. Claro que não. Ele nos fez por tudo de bom. Ele nos fez por melhor. Quem atrapalha isso é a gente mesmo, entendeu? E eu posso te falar de cadeira, que em 2003 eu perdi tudo que você imaginar. Perdi família, perdi filho, perdi dinheiro, perdi casa, perdi carro. Fui morar de favor na casa dos meus pais. E mantendo o consultório de odonto, né? Foi aí que eu comecei a estudar mais afinco a hipnose, depois veio a psicanálise. E nessa época, eu comecei a ter acesso ao que eu ensino. Comecei a ter acesso a tudo que está nos meus livros e nos que virão, que eu já estou com 2 prontos, né? Para serem lançados. Então eu comecei a aprender isso e minha vida mudou. Quem me visse naquela época e me vê hoje, né? Naquela época, se eu falasse o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho hoje, o pessoal, Júlio pirou a cabeção, deve ser por causa dos traumas dele, né? Ele não está muito bem, não, porque estava assim, uma situação caótica. E eu costumo hoje falar assim, se tudo que eu ensino e se tudo que eu aprender fosse mentira, eu não sabia onde é que eu estava hoje. Eu não sabia onde eu estaria hoje. Doutor Júlio, muitos dizem assim, a gente na vida tem muito inspiração, mas tem muito também de transpiração. E eu imagino que para sair de uma situação caótica, como você relata na sua própria vida, para uma vida produtiva e feliz, tem que ter também muita transpiração, claro, né? Muito esforço. Claro, claro. Mas o que eu vejo também é difícil fazer até um esforço quando a mente não está boa, quando está triste. E eu conheço pessoas também que trabalham com terapias naturais, que eles dizem, o primeiro sinal da doença é a tristeza e a irritação. Quando você está muito irritado, extremamente estressado ou muito triste, pode saber que logo em seguida você vai adoecer. Gripar muito, baixa imunidade. É assim mesmo que você percebe? Não, é isso mesmo. Tem esse livro aqui meu que chama Oceano, Território em Paz, Vamos Oceano mostrar o Estresse. vídeo? De repente você mostra para a câmera? O que vocês querem mostrar? Mostra pra câmera. É o Território em Paz no Oceano de Estresse. O que acontece com esse livro? Eu justamente falo sobre esse tema. Você pode viver num oceano de estresse, mas aqui, a capa é muito sugestiva, né? Sim. Um oceano de paz, um território de paz no oceano de estresse, literalmente. Em meio né? a um mundo tumultuado. Então isso aí é uma coisa muito... Quando você começa a detectar isso, o certo é procurar uma ajuda mesmo, né? Antes que haja necessidade de ter ajuda medicamentosa. Sim, e aí senão você entra num círculo vicioso, né? Mas E o primeiro livros mesmo também. foi esse, ó. Esse é o primeiro livro? Posso mostrar Mostra aqui? aí O pra Dançando com câmera. Deus, né? Esse eu escrevi no auge da crise. Sim. E pegando essas ideias, é que a minha vida mudou. Né? Então eu escrevi esse livro em 2004, aí fiz um lançamento todo errado, só sei que ele foi lançado mesmo em 2008. E foi relançado, eu não lembro a data, mas foi relançado em 2013, segunda edição já. Né? Parabéns. Então esse é o Dançando com Deus. Logo veio o Alcançando Além das Metas, que é esse aqui. Né? O Alcançando Além das Metas, ele fala sobre essa questão do poder mental, passa um pouco aí pelo segredo, pelo quem somos nós, né, que a gente estava até conversando antes do programa. Então passa por aí, mostrando porque assim que a gente estava também falando de filmes, né? Que também conectam o pensamento da física quântica também com o comportamento humano. Enfim. É esse que é o Território em Paz, no Oceano de Estresse, que eu deixei muito claro, né, a respeito de como você
literalmente se programar para poder viver nesse mundo. Se proteger se também, proteger, né, se blindar, né? Se blindar. E esse aqui é muito interessante. A linguagem da autoprogramação é uma linguagem muito peculiar, né? Então eu passei toda essa linguagem para o vendedor, né? Porque a autoprogramação, a gente tem uma linguagem específica onde a gente vai trabalhando o inconsciente, burlando a resistência do consciente, entendeu? Então, porque tem muita gente que mesmo estando numa situação que não é boa, ela não quer sair. Então ela tem uma série de resistências para ficar naquela situação, né? Porque o novo sempre gera insegurança, né? O território novo sempre te dá tira o chão dos seus pés, nós, né? Às vezes então, nos sentimos inseguros, né? Então o que a gente tem que fazer? Burlar essa resistência do consciente para poder acessar com mais facilidade o inconsciente. E esse livro fala muito disso, é a Manual de Linguagem de Venda, um recurso para o sucesso. Um livro muito interessante. Doutor Júlio, você tem um site também, um endereço na internet que pode ser acessado. www.juliogomes.com. Tá. Nós vamos também colocar na tela aí, porque as pessoas podem acessar, porque eu imagino... DR sem o ponto depois do DR, tá bom? Nós vamos deixar escrito quantas pessoas precisam de ajuda. Agora, para fechar o nosso programa, doutor Júlio, nós ainda temos aí 2 minutinhos. Fala para nós estamos então agora em dezembro, vem um ano pela frente e o senhor já está fazendo cursos, já falando, dando palestra, proferindo palestra. Qual é, em síntese, o recado para começar o ano bem? 2 coisas, né? Não se culpe de nada, se ame, né? E acredite na sua capacidade. Você tem poder, você nasceu com capacidade. Ninguém a própria Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, então não tem ninguém predestinado. Tem uns que conseguem com menos transpiração. Sim. E às vezes conseguem até com menos transpiração e menos inspiração. E outros conseguem com muita inspiração e muita transpiração. Mas o importante de tudo isso é que todo mundo consegue. Você nasceu para ser feliz. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para dever o cartão de crédito, você não nasceu para dever o cheque especial. Doutor, fala então para a câmera. Eu acho que esse é um recado. Você não nasceu para ser infeliz. Você nasceu para ser muito feliz, você nasceu para ter um bom relacionamento familiar, você nasceu para ter uma boa conta bancária, você nasceu para ter um bom carro, para ter uma boa roupa, para amar e ser amado. Isso é muito importante. Então eu gostaria que você, primeira coisa que você podia fazer nesse ano, comece a se amar. Comece a chegar no espelho, tenta fazer isso. Chega no espelho e fala, eu me amo, mas não é para te convencer não, para ver se você passa nesse teste. Se você não passar, aí você começa a fazer isso mais vezes, porque você tem, eu não te conheço, é óbvio, né? Mas você tem qualidades, você tem potenciais, você é uma pessoa maravilhosa. E tudo de estranho, fora do normal, que você possa carregar, como ódio, inveja, amargura, isso aí sai. Você pode procurar a nossa ajuda, como a ajuda de qualquer outro psicoterapeuta, que isso vai embora, porque isso não faz parte de você. Isso foi aprendido. E é a pior coisa que um de nós, seres humanos, pode ter aprendido. É ter ódio, amargura, ter inveja, né? Isso aí não faz parte do ser humano. Isso aí é o pior aprendizado que a gente pode ter tido na vida. Que beleza. Muito obrigada, doutor Júlio. Então, hoje nós fizemos nosso programa aqui, entrevistando o doutor Júlio Gomes de Souza, que ele é psicanalista, trabalha com hipnoterapia e nos trouxe livros que nos ajudam aí a fechar esse ano de 2014, começar 2015 com o pé certo, né? Se cada um, se é o direito ou esquerdo, não tem preconceito se é o pé esquerdo, se é o direito, mas com autoestima, reconhecendo a nossa capacidade de viver nesse contexto. É claro que nós vivemos em sociedade, né? E para que a gente possa melhorar a nossa vida aí. Muito obrigada, doutor Júlio. Muito obrigada à nossa equipe aqui da TV Comunitária e principalmente os nossos telespectadores que nos acompanham. E até o próximo programa na semana que vem.